Só um minutinho, viu, pessoal? Vou chamar ela de novo, que a internet. Ah, agora, Oi, tudo bem? Deu certo? agora deu certo. Agora melhorou. Melhorou, né? Ah, tá. Melhorou. Vamos lá, então. E vamos lá, né? Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, né, Dia do Mi? trabalho, isso. Temos muito aí, né? Todos que agradecer, né, pelo trabalho, ainda mais nesse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo, de quarentena. Quem tem um trabalho, né, como diz, está dando graças a Deus. Isso. E é bem a questão da autocobrança, até para manter esse trabalho, né, que a gente vai conversar É, um pouquinho hoje. isso. Todo o Então, papel que o trabalho tem na nossa vida, né, de nos motivar, de realizar nossos sonhos, né, o trabalho tem um papel fundamental, de fazer a gente se sentir útil, sim, né, questão de network, ter contato com outras pessoas, isso é muito importante, né, o trabalho, ele é, digamos que ele é fundamental na nossa vida. isso. Isso mesmo. E nos cobrar tanto, né? Também a gente exige tanto, não é? A gente se exige É, tanto, não é a verdade? gente até chegou nesse tema, né, Mi? A É, gente, por causa que nós também se é. cobramos muito, então nós falamos, nossa, acho que é um tema legal aí para estar conversando, né? Tá trazendo com o pessoal, debatendo. Hoje, né? Até eu fiz aí um pré-vídeo antes. É, É, vou começar, né? Entrei aí nessa era digital, fazendo meu canal no YouTube, para estar trazendo conteúdos, né? Sobre autocobrança que a gente vai estar falando hoje, ansiedade, a isso. questão de ser mãe, né? Ser pais. Então, trazendo conteúdo de engrandecer as pessoas, de trazer consciência, reflexão e dizer que não tem nada perfeito. Todos Isso, nós temos conteúdos bacanas para oferecer aí o pessoal, né? isso mesmo. E como que a gente vai melhorar com isso, né? Assim, com o que que a gente vai aplicar? Ou deixar, né, Nath? Eu acho que é muito isso também. Talvez tem muita Sim. coisa, tentando fazer muita coisa, aplicar tudo, né? Talvez seja isso, o excesso que esteja, Sim, né? às vezes tem hora que a gente tem que saber parar, né? Falar assim, opa, É, deu, né? Falar um oi, boa isso noite mesmo. pro pessoal, a Marta, a Anice tá entrando. Ô, Anice, quanto tempo a gente não se vê? A Marta, amiga minha de Pitangueiras, né? Vamos bater um papinho aqui enquanto o pessoal tá entrando na sala, pra gente já começar, tá aí falando sobre autocobrança, algo que Isso, nós todos temos. E como será que começa a autocobrança na nossa vida, hein? Hoje eu né? estava, né, preparando para a live e a gente, como diz, a gente resgata, né, muitas coisas na hora que a gente vai preparando o material, revisando, e é muito bacana. Isso mesmo. Como será? Vamos, Gabi, boa noite, um beijão. Ó, vamos fazer assim, né, Mi? Como a gente combinou, a gente vai estar Isso, falando aí sobre o tema, né, debatendo, e no final a gente vai estar respondendo as perguntas que vão estar ficando, que o pessoal vai estar fazendo. A sim. live vai ficar gravada, né, Vai. Mi, no YouTube, Isso, pra gente depois estar passando no YouTube. tá. E no finalzinho a gente vai ter aí uma surpresa com muito carinho, né, para todos que estiverem nos Isso ouvindo, mesmo. né, Mi? É, para ajudar o pessoal. Isso. Hum. Vamos lá, então. Vamos Então, lá? vamos começar. É, o que que é autocobrança? Começa aí, Nath, com essa definição. O que que seria autocobrança? E como ela começa? Que seria, né? Autocobrança, né? A gente no dicionário, o que significa autocobrança, né? A exigência, né, que o indivíduo tem com ele mesmo, né? A autocobrança, ela vem da como que eu estou me cobrando, né? Em relação ao trabalho, em relação à minha família, em relação a mim mesmo, né? Como que eu me cobro em determinada situação? Então, seria a exigência que nós temos com nós mesmos, a autocobrança. E é algo que a gente às vezes esquece, às vezes a gente está vivendo tanto no automático que às vezes você está com aquela ansiedade, você faz, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho um trabalho para apresentar. Eu escrevo, aí não tá bom, vou lá, apago, né? Nunca tá bom. E isso, querendo, É, não é uma autocobrança, né? Eu me cobro demais
para, às vezes, algo irreal, alguma fantasia que eu crio na minha mente, que aquilo tem que ser de determinada forma, né? E a gente sabe, né? A gente sempre conversa aí que o perfeito, ele não existe. A Não gente existe. cria, a gente idealiza, né? É. Ainda mais E esse mundo como que... virtual, né? Que a gente se cobra, se compara Nossa, muito, não é verdade? Eu vejo até nas esse mundo... pequenininhas, até nas crianças, como eles já se comparam, gente. É impressionante, não é? Mas a questão da autocobrança até nessa parte, né, de internet, de Uhum. rede social, né? Eu até fiz esses dias uma live e estava falando um pouquinho sobre isso, como que isso gera ansiedade nas pessoas. Porque a rede social hoje em dia, ela tem muito conteúdo, né? Igual hoje nós estamos aqui fazendo nossa live, todo mundo, né, tem a oportunidade hoje em dia de estar colocando a sua ideia, expondo o que acha sobre determinado assunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quais são as informações, né? Nessa era de informação, tem muitas vantagens, a gente tem que saber aproveitar as vantagens e também tem que saber quais são as desvantagens e tirar proveito do que é vantagem, né? A gente tem diversas respostas e informações para uma dúvida, né, que a gente tenha. Quem nunca foi no médico, pegou às vezes um resultado, digitou lá, né, para saber o Nossa. que tem. O que significa esse resultado de exame? Você quer ter a solução, a gente cria uma ansiedade, né? A gente quer ter um controle, saber, já entender o que quer dizer aquilo. Então Mas é esse muito excesso também, importante, né? O o excesso excesso, disso, né? Tira a o nossa excesso da energia. informação. A Então, informação fica muito fácil, né, nas nossas mãos. Então, como a gente tem essa facilidade, a gente corre para onde? Vou correr lá para o Google. Né? Você é falou isso das mesmo. pequenas, a gente tem muito É, isso. Quando eles começam a ter acessar a internet, tem o microfone, né? A minha pequena já clica lá e já faz a pergunta, já aparecem os resultados no Google. Então, e a gente, como adulto, também tem isso. A gente está inseguro, a gente vai lá e pesquisa. Aí, quando a gente pesquisa alto, por que gera muito autocobrança? Quanto mais a gente, às vezes, assiste, ou a gente... vamos dizer, essa questão da gente rolar só a barrinha aí do Instagram, né? Do Facebook. A gente vai criando na nossa mente, a gente vai observando, vai criando. Nossa, olha, eu gostaria de ser assim, né? A questão da autoimagem, a questão de como a pessoa fala, como se comporta, a vida que a pessoa tem. E aí, às vezes, você vai criando dentro de você uma cobrança excessiva para tentar atingir aquilo que o outro tem, né? exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O que a gente está absorvendo de toda essa tecnologia que está disponível nas nossas mãos. E mesmo conteúdo bom, né, Nath? Não adianta nada a gente absorver um monte de coisa, abrir um monte de curso, tipo assim, ó, começa um monte de curso, começa a ler um monte de livro, e aí, menina, você que tá com 10 livros, com 5 cursos online, sério, um monte de gente tá assim, e aí você não termina. Aí você se cobra, você não consegue, isso te gera uma angústia, porque é uma angústia que isso te provoca, de você não conseguir terminar. E não é nem por não conseguir, porque você, na verdade, começou um monte de coisa e não se planejou para aquilo, não é? Então você se cobra muito depois. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Opa, Internet, travou. colabora aí, internet. Travou? Ixi, oh meu Deus. A Nath tá lá com a família dela, tá travando. Vou chamar ela de novo, pessoal. Paciência aí, tá um minutinho. Voltando. Tá, tá caindo? Caiu. É normal, né? A gente Não tem tem que estar problema preparado para não. esses imprevistos. Tem? Né? Tranquilo. A gente voltando, né? Essa questão, a gente tem que buscar procurar algo que a gente se espelhe, né? De que forma? A gente tem que reconhecer, né, os nossos limites, saber o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue dar conta. A gente até a gente comentou, né, na última live que você fez das listas de tarefas, né, Mi? Isso. É. Foi aí que Né? surgiu, na verdade, o tema autocobrança. Foi, né? Lembra? Que nós até Sim, conversamos. Eu falei assim: coloca aquele monte de lista, o que aconteceu comigo, viu, pessoal? Eu sou dessas. Eu sou uma pessoa muito organizada, gosto da agenda. Agora eu uso muito aplicativo para me ajudar a lembrar. Mas o que acontece? Eu comecei a colocar muita coisa
e estava me sobrecarregando. Aí no final do dia eu não estava dando conta daquilo e eu comecei a me autocobrar. Porque também foi uma adaptação, né, gente, com esse negócio do coronavírus, dessa, né? Então, ó, é casa, é filho, então é um monte de coisa. Então tá sendo uma adaptação para todo mundo, só que gera uma autocobrança. Se cobra, fala, eu tenho que fazer, aquele eu tenho, pelo menos comigo, assim, aquele eu tenho, sabe? E o que eu percebo principalmente no pessoal que trabalha com a criação de conteúdo, sabe? Da internet mesmo. A gente se cobra porque tem que entregar, é muita autocobrança, muita mesmo. Sim. E a autocobrança começa quando, né, Mi? A autocobrança, vamos trazer um pouquinho de conteúdo pro pessoal, né, no nível da psicologia. Eu acho bacana, gente, eu quero conversar aqui com vocês, ressaltar que eu quero trazer uma linguagem, né, que todos entendam, né, e consigam refletir sobre os assuntos que a gente vai estar trazendo aqui na live, e que eu vou estar trazendo no canal do YouTube. A autocobrança, né, ela se inicia quando? Ela pode se iniciar lá na nossa infância. Quando? Quando começam as comparações, né? Sem querer, às vezes um parente, a gente mesmo faz aquela comparação. Ah, mas você não é igual ciclano, que fulano faz assim. Beltrano faz desse jeito, né? Então você vai já criando, né, a comparação. Então a autocobrança começa desde muito cedo na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou parar de me autocobrar? Primeiro a gente tem que começar a se conhecer, né? Eu acho que o princípio de tudo, né, quando a gente fala de ansiedade, fala de autocobrança, é a questão do autoconhecimento. Entendi. Então, um dos princípios da autocobrança começa lá quando a gente é pequeno, né? Quem nunca não escutou? Mas o fulano fez desse jeito, fulano já tá fazendo isso, fulano já tá, né? Então, tem muito disso, de começar muito cedo já essa questão de comparações. E também tem a forma, né, de como que a criança internaliza, né? Elas internalizam em si, né, para elas, a regra de que só serão, às vezes, amadas, né, aceitas, se forem perfeitas, né? Então, é um sofrimento também interno que a gente cria. A criança cria isso, às vezes, sozinha, né? Mas porque o adulto, às vezes, reforça isso na criança. A Até mesmo questão sem de... querer, né, Nath? Os pais Sim, fazem sem querer mesmo, né? mas é Às por vezes isso o que é pai. importante a gente estar conectado, né, Mia? A gente às vezes se acalmar, às vezes perceber nossas ansiedades, perceber nossas rotas de fugas, né? Uma rota de fuga Isso. que eu falo muito importante é essa questão dessa correria louca que a gente vive, né? O dia a dia. É correria de informação, a gente vive numa correria, eu falo, gente, a gente tá correndo do quê? Né? Vamos se acalmar Verdade. um pouquinho, vamos fazer mais escolhas, né? Vamos fazer escolhas com qualidade. Escolher com Isso. qualidade já é algo que você começa a se conhecer e às vezes avaliar essa autocobrança. Igual quando a gente estava falando da questão dos materiais de internet. Onde você está lendo informação? Né? De onde você está tirando conteúdo? Não adianta você pegar milhões de conteúdos para estudar e ficar perdido, não conseguir dar conta de nenhum. Né? Eu costumo até, quando eu oriento os alunos, pessoal, vai estudar determinado assunto, limpa a mesa, deixa tudo bonitinho e lê só aquilo, né? Se você pegou, tipo, 5, 6, daqueles 5, 6 livros que você está estudando, vamos às vezes pegar 2, 3, melhor você focar do que você ter um monte de conteúdo e não... Aí você às vezes nem consegue começar, que você olha e fala, é muita coisa, eu não vou dar conta, né? Eu falo muito assim, ó, Nath, que, por exemplo, a gente se ocupa muito, só que não produz. Então você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, às vezes você passa o dia inteiro só se ocupando de várias tarefas e não produz nada. Eu falo produzir assim, o que você vai fazer hoje, no dia de hoje, uma tarefa que vai te dar um resultado, que está dentro das suas metas. Que eu falo muito nas consultorias é isso. E às vezes a pessoa tem um monte de coisa também, se cobra, tem um monte de coisa, só que às vezes não tem nenhuma tarefa no dia que vai levar ela para o objetivo que ela quer. Por exemplo, a saúde. Olha, eu quero melhorar a minha saúde. Só que aí, o que você vai fazer hoje? Você vai comer melhor? Entendeu? Você colocou aquilo sem muita neura, né? Que é justamente esse o tema, sem muita neura. Você vai fazer um pouquinho, vai começar um exercício? É que nem eu escuto muito nessa cobrança também do exercício. Nossa, eu vou começar, eu não consigo correr 5, eu não consigo correr 10, sabe? Essa coisa da comparação e a pessoa se cobra. Por que você consegue e eu não consigo? Tem muito disso também, né? Então eu falo assim, faz um pouquinho, né? Que eu falo que é o produzir, não é?
Com certeza, né? Uma coisa que a gente sempre está conversando, né? Até quando a gente se reúne, é a questão da comparação, né? Você tem que se comparar com quem? Com você mesmo, com você no anterior. É como que você evoluiu, né? Essa é uma das dicas para você diminuir sua autocobrança. Às vezes a gente tenta se avaliar perante o outro e a gente tem que se avaliar perante a nós mesmos. Como que eu estava lá atrás e como que eu estou agora? Eu acho a gente tem que aliviar um pouco a nossa vida, tirar um pouco a carga, tirar um pouco o peso. Às vezes a gente coloca peso demais e fica muito difícil carregar. Então a gente precisa se avaliar melhor, né? Às vezes parar um pouquinho, refletir sobre como está a nossa vida, o que, né, a gente evoluiu até o momento. Às vezes você tem uma meta gigante, né? E você pode definir essa meta em metas menores, e aí sim você consegue ver resultados. Listar a sua progressão, a sua evolução como pessoa, né? Perceber que tudo é o quê? Tudo é uma questão de tempo, experiência e dedicação. Eu acho que principalmente a palavra é dedicação. Quanto que você se dedica e que forma que você se dedica, né? Às vezes a gente se dedica excessivamente a algo, isso se torna para a gente um fardo, um peso, em vez da gente ter o prazer, né, de estar, às vezes, estudando ou tendo aquele relacionamento, né, com a pessoa, seja na questão pessoal ou aquele trabalho. Então, a gente tem que saber sempre ter o equilíbrio. Uhum. E trazendo também essa questão da infância, né, que eu comentei que a gente começa desde muito cedo, essa questão da autocobrança, a gente tem que aprender muito bem desconstruir, né? Desconstruir os conceitos, né? Que são formados, né, na nossa mente. Conceitos, às vezes, errôneos, né? A gente cria, né, dentro da nossa mente, que às vezes a gente não consegue. A gente até chama isso, né, de pensamentos disfuncionais na psicologia. Eu coloco, eu não consigo, né? Por que você não consegue? Você pode conseguir, né? Desde que você tenha dedicação, desde que você se programe para aquilo. Então a gente tem que às vezes trocar alguns conceitos que nós temos de nossas vidas, que às vezes a gente vem aprendendo esses conceitos, ou que a gente escute, a gente embute, né? Não vou conseguir. Sim, você pode conseguir. Formar novos conceitos, né? A gente não precisa ser perfeito em nada, ninguém é perfeito, né? Ninguém tem todo o conhecimento do mundo. A gente está em constante aprendizado. Eu acho que a gente pode aprender desde a pessoa mais simples, que nem tenha estudado, até com a pessoa mais inteligente, que tenha feito MBAs, né? Mas a gente tem que ter a humildade de saber ouvir. Eu acho que hoje um dos segredos da vida é a questão, né, de a gente saber ouvir, até na autocobrança. Quanto que a gente está ouvindo ou a gente está vivendo na correria e querendo tudo do nosso jeito, né? Que acho que é uma das dicas também que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal, que é o controle da situação, né? Você já quis controlar a situação, Mi? Um pouco, um pouco. Eu estou trabalhando nisso, estou trabalhando nisso. Sim, eu vivo Um em pouco, constante trabalho nisso. Nossa, sério. Eu sou, Eu acho que assim, sabe, você quer controlar as coisas e não sai. Sabe o que eu acho? Principalmente na parte da autocobrança, Nath, é assim, a gente acha que tem que ser aquele jeitinho perfeito, que a gente tem que dar conta de tudo, e não aceita que todo mundo falha, porque todo mundo falha. Tem dia que você não vai produzir do jeito que você quis, você não vai entregar o trabalho, por exemplo, você tem que entregar um trabalho, não vai entregar no prazo, respeitar isso daí, né? Eu acho que tem que olhar mais para isso. Não deu certo, tá? Vamos pensar uma forma de solucionar isso, né? De lidar melhor. Porque quando a gente não faz, né? A gente coloca aqui, não, eu vou fazer, eu tenho um trabalho para entregar. Errou, vamos colocar assim, que nem eu errei. Tá, o que você vai fazer com o teu erro, né? Não ficar se torturando o que eu falo, não é? Eu, pelo menos, estou aplicando mais assim, né? Não deu certo, vamos pensar na solução. Até porque essa autocobrança excessiva, né, até a Marta ali colocou, né, ela atinge nossa saúde. Com certeza ela atinge nossa saúde, né, a autocobrança. A gente está trazendo esse assunto porque é um assunto que gera, né, junto com a autocobrança, pode vir outras coisas na nossa vida. Né? Tem uma síndrome que a gente fala que é a síndrome do impositor ou da fraude, né, que a gente pode desenvolver com essa falta de confiança, de autocobrança. Né? A pessoa às vezes tem conteúdo maravilhoso, a pessoa fala bem, é capacitada, né?
e não consegue transmitir aquilo por causa de uma insegurança gigantesca que a pessoa tem. Então, ela não se sente, né, confiante para transmitir. Isso vai gerando nela que ela é uma fraude, que não tá certo. Então, pode gerar uma depressão, né, que a gente vê muito as pessoas às vezes deprimidas, porque às vezes falam, mas eu faço tanto, né, e parece que eu não tô... Por quê? Né? Parece que eu não tô capacitada, mas por causa, às vezes, o meu crivo de cobrança tá muito alto. Às vezes eu tô vendo, né, as pessoas interagindo na internet, hoje em dia, né, com a liberdade toda que nós temos, e fala, nossa, eu queria ser desse jeito. Mas a gente esquece que cada um é um ser único e individual, né? E cada um tem uma estrelinha, e que essa estrelinha, ela brilha, né, de uma forma diferente para cada pessoa, né? Seja no nosso âmbito pessoal, no nosso âmbito do trabalho, cada um tem um jeitinho, né, de ser. Eu costumo dizer essa questão de controlar a situação, da gente ter o controle. Eu acho que a gente tem que viver trabalhando ela dentro de nós. Por quê? Quando a gente quer algo, a gente quer controlar tudo. Quando a gente quer controlar tudo, a gente gera uma frustração muito grande dentro da gente. Porque, primeiro, que a gente não consegue controlar todas as situações. Uma delas a gente está vivendo, que é essa questão do Covid, né? Chegou, mudou tudo, a gente está tendo que se readaptar, né? O trabalho está tendo que se readaptar. Exatamente. Então, a cobrança começa a ficar mais excessiva, né? Porque você tem que, às vezes, reaprender seu trabalho, né? Os professores mesmo estão tendo que, às vezes, driblar, né, barreiras aí para estar se comunicando com os alunos, fazendo vídeos, retrabalhando todo o material que eles têm. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse controle. Eu costumo dizer assim, um exemplo fácil, né, de controlar a situação. Às vezes você quer limpar a casa, né, vamos dizer. Você tem um monte de coisa para fazer. Eu acho que até dei esse exemplo com você um dia, a gente conversando. E a gente quer estar lá. Tem 1000 coisas, né, para executar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler sobre determinado conteúdo. Eu tenho que cuidar do meu filho, né? Eu tenho que fazer comida. E aí você fala, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E a gente começa a ficar estressado, né? E vem aquela chama dentro da gente, que é normal. Então, o estresse vem. E a gente faz o quê com esse estresse? A gente faz o quê? A gente começa a apontar, né? Porque a gente vê o marido, às vezes, ali vendo uma televisão, a filha brincando, pintando, ali vendo o desenho dela, e você fala, e eu tô sozinha aqui, eu tenho que dar conta disso tudo. E aí vem aquela questão de controlar. Não é melhor, às vezes, em vez de você explodir, né? De você, mas ó, eu tô aqui sozinha. Você respirar e começar a delegar as coisas às pessoas. Exatamente. E entender que na hora que você delega, não vai sair da mesma forma que você planejou, né? Ninguém vai limpar a casa do mesmo jeito que você limpa, né? Ninguém vai fazer o serviço do mesmo jeito que você faz. Só que, às vezes, pode ser que a pessoa faça muito melhor que você. Isso. Né? Principalmente isso daí, principalmente no trabalho, né? Que a pessoa, às vezes, quer fazer tudo e não quer delegar. Não é? É muito isso importante. No trabalho é primordial, né? A gente saber para quem eu posso delegar, de que forma que eu posso delegar. Porque quando a gente delega, a gente se liberta, né, dessa prisão que a gente vive, dessa questão de, nossa, eu vou dar conta, eu vou fazer. Não é só o jeito que você faz que às vezes está certo. O jeito que o outro faz, às vezes, pode ser até melhor que o seu. Ou às vezes pode abrir sua mente para você estar falando, nossa, olha, pode ser feito de outra forma, né? Isso é tudo para a nossa vida pessoal, né? Para a vida do trabalho. Eu acho que é uma das melhores dicas, né, que a gente vai estar trazendo aqui hoje, essa questão do controle. Como que eu estou controlando a minha vida, o que está em redor dela, né? E começar a tentar perceber isso. O segredo é você perceber. Né? Como que eu estou controlando? Será que eu estou querendo dar conta de tudo e não estou conseguindo? Aí respira e fala, como que eu... Vamos reunir, né, as ideias, vamos reunir a quem a gente tem de pessoas e poder delegar. Eu acho que delegar é uma das palavras aí de libertação que a gente tem. Delegar e confiar. E confiar, né? Porque também não adianta a gente delegar e depois... delegou e depois ir lá querer consertar, refazer. Também tem que trabalhar tudo. É isso daí que tem que trabalhar, não é, Nath? Você tem que delegar e aceitar. Entendeu? Porque por mais... porque por mais que a pessoa também não faça do jeito que você faria, ela fez o melhor que ela podia, entendeu? Você tem que também olhar por esse lado, na verdade. Você pede, porque eu vejo muito assim também, às vezes delega, mas eu faria melhor. Mas você não tá podendo fazer naquele momento, a pessoa fez o melhor que ela podia ter feito, não é? Então é também soltar um pouco, eu acho, desse perfeito, porque a gente não é muito perfeito.
soltar um É, pouco mais, eu acho. na verdade, igual a gente estava conversando, né? O perfeito em si, ele não existe, né? O perfeito, a gente cria o perfeito, né? A gente, É, de algum modo, a gente criou essa questão de perfeição, né? Mas essa perfeição, ela não existe, né? De forma alguma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não se comparar, né? Quando a gente para de comparar, né? Se comparar com outra pessoa, a gente tem que buscar o quê? Quais são as qualidades que eu quero ter? A gente tem que buscar admiração. Né? isso. Quando eu admiro, né, quando eu tenho uma inspiração, né, eu não me comparo. Eu trago para mim um desejo saudável, né, de ser melhor. Eu vou Né? adquirir com aquela pessoa, eu vou estimular uma admiração, né, no lugar de ter uma autodepreciação da pessoa. É muito importante a gente se inspirar e não se comparar, né? Muito importante isso. Até com os pequenininhos. Não vamos comparar, vamos se inspirar. E de que forma que eu posso trazer isso para minha realidade? De que forma que eu posso trazer isso para minha família? De que forma que eu posso trazer isso para minha vida? Eu acho que isso é muito importante também, né? Como que eu vou me inspirar e não se comparar? Porque às vezes na hora da comparação, a gente às vezes acaba também caindo na armadilha, né? De a gente não tá, às vezes, elogiando o comportamento do outro. Né? Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se comparar com nós mesmos, né? Igual a gente estava conversando, né? Listar nossas progressões, nossas evoluções, reconhecer principalmente as nossas vitórias, né? Quais são as vitórias que Exatamente. você tem com a sua família? Às É, vezes a gente fala vitórias, você pensa, nossa, tem que ser uma coisa grandiosa. A vitória, gente, pode ser uma coisa pequenininha, né? Pode ser algo assim exatamente. tão pequeno, mas tem às vezes um significado gigantesco na nossa vida. Então é muito importante a gente reconhecer as vitórias. Qual é a nossa vitória de hoje? Nossa, a minha vitória de hoje é que eu consegui fazer um planejamento, eu consegui ter nas minhas metas, igual a gente estava falando da É, listinha, né? Que a gente isso. até É, começou foi, é. a fazer esse Uhum. assunto da live por causa das listas, né? Isso. Que é comum, né? Agora, nesse tempo de pandemia, a gente começar a ter essa questão. Ah, vou acordar, né? Igual você estava até postando, É, 5 horas, eu vou acordar, é, depois vou fazer isso, isso, é. isso, isso, isso. Na hora que a gente às vezes coloca muito, cria uma lista gigantesca, às vezes a Gera gente se mais depara e não dá autocobrança. conta. E aí gera uma frustração gigante, porque você É, fala, meu Deus, eu não consegui, eu não dei conta. Então, talvez seja melhor a gente, às vezes, criar algo que seja mais alcançável, né? Criar algo que a exatamente. gente consiga realmente estar fazendo, não estar se cobrando tanto. Ou você listou, ah, eu listei, fiz uma lista de tarefas e consegui fazer 2 ou 3 no dia, são as mais importantes, né? Então, se conseguiu essa, já agradeça, já está ótimo, né? Já, Não fique se cobrando tanto. O importante, assim, olha, eu tenho essas metas na minha vida. E como você está fazendo para construir elas? Né? Isso, isso. eu acho que é o segredo, é você não se cobrar tanto. E você, quando você conseguir reconhecer as suas vitórias, você falar, nossa, olha, por mais pequena que seja, você se parabenizar, né? Você se parabenizar Exatamente. por isso. E com alguma coisa que seja importante para você, né, Nath? Eu falo assim, ó, que nem, ó, eu consegui, sei lá, acabar o meu projeto. Eu tinha um projeto para entregar, eu, tá, como eu vou me recompensar? Como eu vou comemorar aquilo? Eu seria com uma xícara de café, entende? Mas, entende? Cada um, né? Correria 5 km, sabe? Ou assistiria um filme, é com a minha filha. Então você tem que estar ligado com o que você ama, esse negócio Sim. de se E presentear, também a né? gente tem que ter muito a questão da humildade, né, Mia? A questão de você pedir feedbacks, né? Isso, Na questão do trabalho, né? Na questão da autocobrança, a gente tem que ter a humildade de pedir o feedback, de pedir ajuda, né? De não ter medo de exatamente. pedir ajuda. Tudo é uma questão de interpretar a situação. Às vezes você recebe um feedback que você não gostou, e aquilo te desmotiva, né? E aí o que acontece? Você fala, nossa, você acaba ficando murchinho, né? Porque não consegui, eu tinha uma expectativa, recebi um feedback, não gostei. Então, a gente tem que buscar entender como a gente pode se desenvolver, né? Buscar ajuda, pedir, olha, então, assim, se não foi legal, como que eu posso me desenvolver melhor? Me ajuda, me dá uma dica, né? Como que eu posso fazer? Como que eu posso, às vezes, me comportar, falar em determinada situação com o meu cliente, né? Como que eu posso atingir esse cliente? Pedir ajuda, eu acredito que seja também uma das questões da autocobrança que faz a gente aliviar um pouco a nossa tensão aí no dia a dia.
principalmente no trabalho. Sabe, Nath, no marketing digital a gente fala muito assim de modelagem. Que às vezes a pessoa tem vergonha até de ir lá entrar em contato, porque o pessoal incentiva muito você chamar o outro no direct, trocar uma ideia. Mas quando você não consegue isso, eles falam assim para a gente estar modelando. Olhar aquela pessoa, não copiar, entendeu? Olhar, ver o que ela fez, o que ela está fazendo e tentar aplicar na sua vida. Mas sem essa autocobrança, sabe? Pegando o melhor, vendo o melhor da pessoa, como ela está fazendo e aplicar aquilo. Porque, assim, a gente, principalmente no marketing, no meio digital, a gente tem que interagir muito. Mas, mesmo assim, tenha vergonha. Por exemplo, uma pessoa que na nossa cabeça é muito, vamos colocar, uma blogueira que é muito famosa, você fica insegura, às vezes, de falar. É uma pessoa normal que está do outro lado, né? Mas você fica insegura. Mas você quer começar a ser uma blogueira. Eu falo assim, eu vou ser uma blogueira também. Tá, se você não tem a coragem de ir direto falar com ela, estude, olhe como ela está agindo e tire o melhor dela e coloque as suas características. É o que a gente fala muito nesse meio, sabe? De um lado A questão que positivo. a gente estava falando da inspiração, né? Eu tenho que me inspirar em alguém. Isso. Quem que eu me inspiro, né? Eu tenho algumas pessoas, né? Algumas psicólogas, alguns professores que eu me inspiro, né? Até hoje. Acho que a gente vem durante a nossa vida tendo essas questões de se inspirar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de não se comparar, né? De não querer se modelar exatamente daquela forma. Porque a gente nunca vai conseguir ser, né? Igual a outra pessoa. Então, aí essa questão dessa perfeição não vai conseguir ser atingida. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que buscar as nossas melhorias, né? Definir nossas metas reais. Eu acho que quando a gente definir nossas metas reais, aí sim a gente consegue, às vezes, aliviar um pouco essa tensão e não se cobrar tanto. Muito essa questão da autocobrança, às vezes a gente começa a se cobrar e a gente não para pensar, por que eu estou me cobrando tanto? Né? Tentar identificar, né? Eu acho que é importante você parar e identificar. De onde está vindo tanta cobrança? Né? Qual que é o motivo? Por que às vezes eu estou demorando tanto, estou focando tanto em determinado assunto? E aí você acaba, às vezes, consumindo o seu tempo, o seu dia, muito nessa questão de um determinado assunto. Ou só do seu trabalho, né? Ou em algum trabalho que você está fazendo. E você tem que saber se dividir muito bem, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente estava comentando a questão do trabalho em casa por causa desse tempo. Então, você tem que saber se dividir, né? Saber conduzir sua vida, conduzir sua família. Hoje em dia a gente fala muito, as mulheres têm esse papel de condutoras, né? De estabelecer, de acordar o filho, né? Vamos se trocar, vamos tomar o café da manhã. Importante, né? Até na live que eu fiz sobre ansiedade, essa questão de levantar, tomar um café da manhã, né? Se arrumar, sentar, organizar o ambiente de trabalho, a questão do filho na escola, né? Que a gente às vezes está tendo que às vezes estudar. Saber a hora também que a pessoa está esgotada, às vezes a criança, né? Ou até a gente como adulto, nossa, não tô conseguindo mais ter um prazer ou conseguir pensar sobre esse determinado assunto. Então, isso vai acabar o quê? Não vai te trazendo um resultado. Então, às vezes é hora de você se conhecer e falar, opa, eu preciso de um stop. Né? Que a gente fala na psicologia que tem a técnica do stop. Então, eu vou parar nesse momento e vou... O que eu vou estar fazendo agora? Olha, eu vou sair, né, igual você fala, eu vou tomar uma xícara de café. Às vezes eu falo, a pessoa, não posso sair, né? Eu tava na última live que eu fiz com o pessoal de São Paulo, eles estavam falando, mas a gente não pode sair, às vezes, correr, né? Dar uma volta. Eu falo, vai tomar um banho, né? Entra no banho. Às vezes coloca uma música que você goste, vai escutar as músicas que você gosta, toma um banho quente, Mudar o relaxa. foco, né? Isso, é muito importante a hora que a gente vê, né, que a gente está muito carregado, mudar o foco. Muda o foco para depois você retornar. Porque você ficar insistindo nisso não vai resolver. É igual quando a criança está muito cansada, né? A criança brincou, está exausta, e às vezes você quer que a criança produza, ou você, né, essa questão de ensinar eles em casa. A criança às vezes não está numa hora bem, então você tem que ter muito essa questão da percepção, de perceber. Né? Olha, não está rendendo. Não está rendendo? Então tá. Então vamos respirar, vamos dar uma voltinha, vamos ver um desenho, né? Então, que você queira. Vamos fazer um combinado? E depois você volta e a gente termina. E esses combinados também a gente tem que fazer com nós mesmos, né? Pra gente se sentir bem. A gente tem que se libertar das nossas crenças limitantes, né? Eu não consigo.
né? Ah, eu tô muito velho para isso. Acha que eu vou dar conta? A gente fala muito, né, na questão da que a gente pratica aí o esporte, a corrida. Ah, eu não vou conseguir. Você É, consegue, né? Mas você consegue de que forma? Do seu jeito você consegue. Às vezes isso, você não fala que não exatamente. consegue porque você se espelha em uma pessoa, você fala, nossa, não vou dar conta. Não, se espelhe em você, tire você, né? Se conheça, se permita, né? Quebre essas crenças, igual a gente estava falando lá no começo, né? Muitas coisas começam na nossa infância e remetem agora na nossa vida adulta. Principalmente essas questões da autocobrança, né? Quando a gente tem essas questões de comparação, é, vamos tentar parar. Se a gente começa desde a infância comparando, você imagina, né, quando adulto, qual que é a É. reflexão que isso tem na vida adulta. Então é muito importante Com a essa gente saber. internet que a gente, não é? Que a gente entra, por exemplo, a gente está estressada, com cheia de coisa para fazer. Ah, só não pode fazer isso, né, Nath? Vamos ver se você concorda comigo. Eu tô lá, cheia de coisa para fazer, ou eu tô estressada aqui que eu não tô conseguindo produzir um conteúdo, porque a cabeça já tá cheia. O que eu faço? Vou entrar numa rede social, aí eu olho lá a mãe perfeita, maravilhosa, entende, gente? Também você tem que saber escolher o que você vai fazer com esse tempinho para, vamos colocar assim, recarregar energia, não é, Nath? Tudo é uma Sim, questão de sim. escolha. Cuidado com as escolhas. Parar e fazer a escolha certa, que vai te ajudar. A vida é Não escolha, é? né? A vida Tudo é é um escolha. constante, é uma constante escolha. A gente escolhe, né? Então, A gente escolhe o conteúdo que a gente isso. escuta, né? O conteúdo que a gente vê, a forma que a gente quer se relacionar, né? Com o mundo, com É, as pessoas e com nós mesmos, né? Como que eu quero me conectar comigo ou eu então, quero fugir de mim? Eu acho que então, isso é algo muito importante que a gente tem que pensar. Será que eu quero me conectar ou eu quero me desconectar? Não quero entrar em contato então, comigo. Porque entrar em contato com a exatamente. gente dói, né? E como dói? Porque a gente tem que se reconhecer os nossos defeitos, né? É, às vezes entender, né, que essa questão de perfeição realmente não existe de Não forma existe. alguma, né? A gente está falando bastante disso. E se conectar, né? Pedir desculpa, né? Ter humildade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer a questão dessa questão da gente querer controlar às vezes tudo, né? A gente às vezes não percebe. E escutar, principalmente escutar o outro. E procurar ajuda. Às vezes a gente fala, ah, É, eu não consigo fazer a terapia, mas às vezes tem uma pessoa, né, que você tenha confiança, bater um papo legal, escutar o feedback dessa pessoa, né, nessa questão da vida pessoal, a gente fala muito. E no trabalho também, né, às vezes tem um colega de trabalho do lado, você escutar ele, né, às vezes ele te traz um feedback bacana, ali na hora, às vezes na hora do seu almoço, né, vamos dizer. Então você tá sempre, você tem que estar conectado e sendo ouvinte, né, ser um bom ouvinte. Hoje em dia, não, às vezes a gente acaba não sendo um bom ouvinte. E isso a gente tem que resgatar, essa questão de saber ouvir. Uhum. saber ouvir e sem julgar, né, Nath? Porque não adianta, a gente tem que ouvir e se policiar para não julgar também, né? Tem que tomar Que é esse uma tarefa cuidado. muito difícil, né? O É, não julgamento é muito difícil, né? é, Eu como psicóloga aí há 10 anos, é difícil a gente ter, né, essa questão de não julgar. Às vezes a gente então, tem que saber pensar, né, refletir sobre aquilo e igual a questão mesmo de ter humildade de falar, não, eu errei, né? Tava pensando de uma forma, agora eu penso de outra forma. Saber reconhecer principalmente quais são os nossos limites nessa vida, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? O nosso cérebro, o nosso corpo, às vezes tá refletindo isso, né? Tá gritando, tá gritante, né? Às vezes eu costumo dizer que quando a gente somatiza demais, o nosso corpo acaba dando sinais. Então, às vezes aparece o que? Uma gripe muito forte, aparece, né, alguma feridinha na boca, uma herpes, né? é, Por quê? O corpo, ele começa a expulsar, ele começa a querer te parar, né? Ele começa a falar, opa, calma aí, menina, não é assim, tá muito acelerada, né? Vamos então, dar um stop. Então, assim, quando às é, vezes nessa correria, a gente não consegue se perceber. Então, é muito importante você também perceber teu corpo. Quais são os sinais? Às vezes você fez um planejamento, você fez as metas, todo dia eu tenho que acordar 5 horas da manhã, né? Todo dia tem que acordar 5, ou todo dia eu tenho que, depois que meu filho dormir, estudar até todo o conteúdo, então dorme muito tarde. E tem um dia que teu corpo vai falar assim, olha, eu preciso hoje dormir um pouco mais, né? Preciso dormir um pouco mais. E por que não se permitir dormir um pouco mais? Né? Em exatamente. vez de Por que acordar às não, né? 5, né? Em vez de Então, acordar às por 5, que por que não? eu não posso acordar às 6, 7 É, horas? Né? Às vezes
não ter aquela obrigação, porque tudo que acaba sendo obrigação, acaba não trazendo a questão do prazer, né? Então acaba não nos aliviando. Eu costumo dizer isso muito para quem pratica o esporte, né? Igual a gente que gosta de correr. Se eu começar a correr e ficar me cobrando demais, isso vai virar o quê? Um fardo para mim. Não vai me trazer prazer. Então eu tenho que pensar nas coisas. O que me traz prazer? O que me faz me conectar comigo mesmo? A gente até na tua live a gente falou a gente trouxe um pouquinho da questão da meditação, né? Vocês falaram. É bonito, né? Falar que medita, né? As pessoas acham lindo, né? Falar, eu medito. E será que é fácil meditar? Então. Né? Será que é fácil, né? Você se conectar com você, ficar ali quietinho. Tem 1000 técnicas, né? Hoje em dia, aplicativos. E às vezes eu costumo dizer até para meus pacientes em consultório. Já te falei também, né? Uhum. A sua eu tô aplicando. Recomendo você explicar aqui pro pessoal. O pessoal vai gostar. Se eu tô fazendo, gente, ó, testemunha, hein? Né? Eu e a Manu. Isso que é importante, né? O exemplo. O exemplo, ele arrasta, né? A gente consegue, o exemplo vai arrastar. Vamos começar pelo simples, né? Qual que é o simples, né, pessoal? Vamos lá. Conversamos, eu e a Miki conversando aí nas nossas conversas profundas, né? Que a gente costuma dizer. E falando sobre meditação, como que faz, tal. E eu falei, Mi, começa pelo básico, né? Por sentar, né? Eu sento com a minha pequena, às vezes quando eu preciso, às vezes sozinha. E começa, faça 1 minuto que você conseguir, 2 minutos, né? Começa pequenininho, na hora de dormir, ou na hora que você acordar, senta, coloca lá, fica de um jeito confortável e respira, apenas respire, feche o olho se você quiser, não feche o olho se você não quiser, mas se sinta à vontade, se sinta confortável. E respire, apenas sinta a sua respiração, né? Então você vai e soltar devagarzinho. Simplesmente isso. E depois, assim, vamos construir outras dinâmicas de meditação, né? Porque se eu não começar do simples, eu já quero ir para avançado. Olha isso. Começar pequenininho. Que nem esse negócio da meditação, eu já achava assim, para você ver, né? Tem coisas que não. Mas eu achava assim, não, todo mundo consegue, gente, ó, autocobrando. Todas essas moças aí tudo consegue. E aí depoimento, não, Michele, faz assim. Eu falei, gente, eu tô errando em alguma coisa. Aí, autocobrança, para você. A gente tem que se observar o tempo todo, gente, porque é um automático. Não existe a pessoa que não se cobra, sabe? Tem todo mundo. E aí, às vezes, é um pequenininho, de passinho, passinho, degrauzinho, degrauzinho. Na hora que você vê, já tá meditando, já tá correndo, não é? Já tá se alimentando melhor. Tudo isso. Tudo é questão da gente, eu falo que é efeito dominó, né? A gente começa uma coisa, né? A gente começa uma meta, seja uma meta simples, né? Uma questão de se alimentar melhor, ou a questão de, vou começar a correr, fazer uma caminhada. Mas a gente tem que aprender principalmente se valorizar, se autovalorizar, né? Nessa questão da autocobrança, a gente tem que aprender a dar muito valor ao nosso potencial, né? Qual que é o seu potencial na sua área de trabalho, né? Qual que é o seu potencial na sua relação com a sua filha como mãe? Qual que é o seu potencial como esposa? Né? Tem que se valorizar, né? Quando eu me comparo, eu me diminuo às vezes perante o outro, porque eu posso falar assim, nossa, mas eu não sou tão boa como aquela pessoa, né? Então vem a questão da comparação, a questão do julgamento. E aí com isso vem a questão do quê? Do medo. Né? O medo, ele vem embutido. Ele vem ele paralisa. Falar, não, para te paralisar. Falar, você acha você? É igual a gente estava falando hoje. Até, né, coloquei no Instagram e no Face. Eu estou vencendo uma barreira estando aqui hoje, né, com você. Né? Agradecer teu convite, agradecer minha família, né, meu pai, minha mãe, irmão, meu esposo, que eles acreditam em mim, né, me deram feedbacks, né, da minha primeira live, amigos, e falaram, não, vamos lá. Então, assim, me impulsionou, né, a estar aqui e a quebrar as barreiras que eu tinha com a questão das perfeições, né, que eu visualizava e achava que tinha que ser daquela forma. Mas eu tenho que me valorizar o que eu tenho de conhecimento, né? E você que está aí, né, nos escutando, valorizar o que você tem como pessoa. Todo mundo tem conteúdos maravilhosos dentro de você, dentro, né, de cada um. Cada um tem uma estrelinha, né, que a gente falou que vai brilhar. A gente fala para as meninas, cada um tem uma
Todo Porque mundo é uma estrelinha a brilhar, né? Que nem eu falo para as meninas. e vai brilhar, né? A gente tem que ter o nosso potencial é único, né? Cada um ele vai realizar o seu trabalho ou a sua vida pessoal, transmitir o seu amor de um jeito único. Né? Exatamente. Nós somos únicos. O que a gente tem que ter é paciência, né? Que eu acho que é uma das dicas também que a gente vamos trazer para a gente até finalizar nossa live, que está ficando um pouquinho grande. É a questão de a gente ter paciência, né? De ter paciência, que tudo na vida é um processo. E quando a gente fala de processos, os processos, eles demoram para ser construídos na nossa vida. É igual a questão da autocobrança. Às vezes quem veio aqui querendo ter uma receitinha mágica, né? De como me livrar da autocobrança, ficou um pouco frustrado porque não está encontrando essa receitinha mágica. Por quê? Porque a autocobrança, igual eu comecei, né? Ela vem muitas vezes, tem raízes muito profundas na nossa infância. Então a gente tem que ter um trabalho, uma construção. Foi um processo adquirido. E como um processo foi adquirido, a gente tem que ter a paciência para, né, saber que o processo ele tem que ser o quê? Tem que ser repensado, tem que ser elaborado, reelaborado dentro da nossa mente, né, dentro da nossa vida. Então a gente tem que ter muita paciência, saber que tudo é um processo, que precisa de tempo para acontecer, né? A gente precisa de tempo. Você não aprendeu o comportamento de uma hora para outra, né? Esse comportamento não apareceu na sua vida de uma hora para outra, né? Então vamos se acalmar, vamos ver o que a gente tem de melhor, né? Oferecer e confiar, vamos confiar, né? Entrego, confio, né? Então. Porque eu acho que a melhor forma da gente não ter essa autocobrança é você não se comparar, né? Você confiar qual que é o seu potencial. Exatamente. A gente, né, até estava conversando sobre a questão de mídia, né, do marketing na internet. Do marketing. O pessoal, eles se cobram muito, né, de gerar conteúdo, que precisa estar gerando muito conteúdo, principalmente na parte de afiliados sobre vendas, que começou faz 2 semanas e está se cobrando que tem que fazer a venda, que não conseguiu. E aí o que acontece? As pessoas acabam até desistindo. E sendo que é um processo, a vida é um processo. Sabe, você vai começar, você tem que ter o foco sim, mas você vai fracassar. E aí, o que você vai fazer com aquele fracasso? Não é? Você tem que pegar o fracasso, tipo, ó, aprendi isso, vou tentar de novo. Não pode desistir fácil assim. E a pessoa fala assim, mas fulano tá vendendo bastante, como? Ou pelo contrário, fala assim, isso daí é mentira, como eu acabei de ouvir bastante. Não, não é fácil. Gente, fácil não tem nada. Não tem nada que cai do céu. Sabe, você tem que tem que ter um processo. Tudo é um processo. É um processo para ter uma ótima saúde, é um processo para ter uma família, tudo para construir a carreira. Você vai abrir um negócio, é um processo. Tudo é processo. Então, não pode ficar se cobrando, eu não consegui, fulano conseguiu. Não, você tem que usar o seu aqui, o seu aprendizado, né? E melhorar isso todo dia, todo dia. Uma coisa, Nath, que eu acho que é assim, ó, é nossa responsabilidade, por exemplo, é minha responsabilidade, a Michelle, me olhar para mim e falar assim, ó, o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Isso daí não é delegável. Isso daí eu não posso falar assim, tipo, meu marido fala assim, Nélia, eu não tô bem, o que eu posso fazer, não sei o quê, assim, como que eu posso expressar? Tem coisas que depende de mim, entende? Por exemplo, eu não tô bem, não, entendeu? Eu não tô bem em uma certa área. Eu tenho que dar o primeiro passo, por exemplo, para procurar uma psicóloga, ou me abrir com meu marido. Tem tudo isso também. Isso não é delegável. Eu tenho que fazer. Como você falou, entrando na parte, né, de ter amor próprio. Ó, eu tô aqui nessa situação, eu preciso, né, de ajuda. procurar ajuda, sabe? Por amor a mim mesmo, procurar. Essa questão, né, a gente tem que ter a proximidade com nós mesmos para a gente conseguir transmitir para o outro a segurança necessária. Né? A questão igual, da questão do marketing, né, que a gente estava conversando, né, a questão de eu tenho que começar e já começar entrando, vendendo ou num trabalho, já tem que começar super bem. Hoje em dia, às vezes as pessoas sentem muito falta do contato, né, da verdade sendo transmitida, né, do contato olho no olho, de ser um filho às vezes sente falta do básico, às vezes de você sentar, né, olhar no olho, se sentir a emoção, né? Você tem que ter muito cuidado. Como você está lidando com seus clientes? Nessa parte de marketing, eu acho que é muito importante. Você está tratando eles apenas como números ou você está tratando eles como pessoas?
Então, não. Conhecendo a vida deles, né? Se informando, né? Quando você tem um cliente, você pergunta sobre a família do seu cliente? Então, eu falo que o marketing, a internet, assim, é uma conexão de pessoas mesmo. Que nem muita gente peca exatamente nisso. Acha que é colocar um produto lá e sair vendendo. E não é. É se conectar com as pessoas. Quem não se conecta não tem nem chance de vender. Eu falo nessa parte. Porque a pessoa quer contato. Então, você tem que gerar isso para ela, sabe? Mostrar o interesse. Não, claro, mostrar o interesse só para fazer a venda, gente. É mostrar o interesse de verdade. Se interessar pelas pessoas, sabe? É o que eu falo muito. Se interessar, realmente. Eu acho que hoje em dia falta muito essa questão, né? Das verdades nas relações. É o que a gente busca. Às vezes a gente tem que saber expressar nossos sentimentos, se não gostou, né? Expressar que não gostou, expressar que a sua posição, não concordar com tudo, ou até saber nossas faltas de fuga, né? Igual você falou. Às vezes começa a criticar o trabalho muito do outro. Por que será que eu estou criticando tanto o outro? Começar a pensar, né? Por que eu critico tanto? Mas, Mi, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, né? A gente vai deixar disponibilizadas as dicas, né? No Telegram. No Telegram, né? Por Instagram, quem quiser, chama no direct a gente. A gente fez um resumo da live, né? Com as dicas. Para vocês estarem lendo e refletindo com mais calma. Vamos estar disponível aí também para tirar, às vezes, alguma dúvida. O conteúdo, ele é bem extenso, né? Principalmente nessa minha área de psicologia. Se a gente for falar, né, dessas questões infantis e tudo que vai nos remetendo aí à vida adulta, né? A gente vai ficar bastante tempo. Mas eu queria agradecer de coração, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? Vencendo essa barreira. Agradeço. Nossa, me ajuda Espero muito. Né, trazer muito mais conteúdo aí pro pessoal. Quem está assistindo agora, né, a gente vai estar aí na bio do meu Instagram. Ô, Nath, vamos mandar um beijo. Teve um moço, o Samuel, vamos mandar um beijo e vamos tirar um print também para a avó. Ele falou assim, minha avó tá amando, ó. Samuel é meu aluno lá no Objetivo. Ô, Samuel, a avó tá aí escutando, que bom que ela gostou. Que ótimo, obrigada. Eu fico muito feliz, né? Beijo para todo mundo, para a avó. Se alguém tiver pergunta, pessoal, pode mandar. Vamos tirar um print, Nath? Calma aí que tá travando. Ah, meu Deus, bem no finalzinho. Ah, meu Deus, caiu, pessoal. Bem no final. Será que se eu voltar, falta 3 minutos? Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo. Beijão para a avó do Samuel, tá? 90 anos. Parabéns. Obrigada por todo mundo mesmo. Vou tentar chamar a Nath para a gente tirar um print. Pessoal, ó, lá no Telegram da Nath, no meu, vai estar o PDF, tá? Voltou. Vamos tirar aqui, senão vai cair a live, Nath. Vamos tirar um. Ah, tá. Isso. Ó, eu vou salvar. Então, pessoal, ó, a live vai ficar salva. Depois eu vou passar para a Natália. Vai estar no YouTube dela. E o PDF vai estar no Telegram, meu e da Nath, tá? Para vocês. E qualquer coisa pode mandar no nosso direct, qualquer dúvida. Eu vou encerrar para não cair e não perder a live maravilhosa. Agradeço, viu, Nath? Agradeço pelo convite. Gratidão, Mi, gratidão. Gratidão a todos que nos ouviram. Um grande beijo. Beijo, pessoal.